pessoal, eu sou o Lucas de Souza e eu sou bolsista do projeto IBIT, tá? Do subprojeto de Física que está sendo aplicado na escola Minha Vida Jones, tá bom? Bem, pessoal, no experimento de hoje a gente vai falar um pouco sobre o parafuso, tá? Como ele funciona e sua estrutura no geral, tá bom? Bem, antes da gente fazer o experimento, a gente precisa ver quais são, né, os materiais e como a gente vai montá-los, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, para a gente poder realizar o experimento, a gente vai precisar primeiramente, né, de uma garrafa PET, tá bom? Pode ser mais de uma, duas ou três, tá? Depende do tamanho do parafuso que você vai preferir para fazer, tá? A gente também vai precisar de tesoura, tá? Tesoura sem ponta, que eu vou utilizar aqui uma tesoura sem ponta. Um estilete, tá? Essa parte do estilete, como vocês já sabem, um adulto deve realizar, não vocês, tá bom? Porque é perigoso. Um responsável deve realizar, tá bom? A gente vai utilizar também um grampeador, tá bom? Fita, papelão, também uma haste de madeira, tá? Pode ser uma haste de metal, de plástico, PVC, mas mais ou menos nessa espessura, tá? Pode ser esses cabos de vassoura que a gente encontra em casa, que quando se quebra, né? A gente utiliza, também pode servir, tá? E também a gente vai precisar de algum material para servir como uma peça para ser movida, né? Eu vou utilizar aqui feijões, mas você pode utilizar terra, pode utilizar arroz, pode utilizar o que vocês desejarem. É mais aconselhável que seja terra ou coisas que você não precisa muito, tá? Eu vou utilizar aqui feijão porque é o que eu tenho, mas não vai ser muita quantidade, tá? Vai ser uma quantidade razoável, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, pra gente continuar aqui, para começar o experimento, né? A gente primeiro precisa fazer vários círculos, tá? Vários círculos aqui no papelão, tá bom? E a gente vai utilizar a tesoura para recortar, tá? O tamanho do círculo vai variar, tá? Vocês podem escolher o tamanho que vocês desejarem, mas que seja um pouco parecido com o tamanho do cilindro da garrafa, né? Por exemplo, se a gente vai utilizar uma garrafa nessa espessura, a gente tem que entender que os círculos eles precisam caber aqui dentro das garrafas, tá bom? Já vocês vão entender por quê. Agora a gente vai fazer um círculo, tá? No meio de cada círculozinho aqui que eu cortei, tá bom? E daí esse círculo ele vai ter a espessura da haste, tá bom? Mais ou menos a espessura da haste, tá? Pode ser um pouco maior, mas de preferência da espessura da haste, ok? Eu vou fazer aqui e depois a gente vai fazer um corte basicamente até o centro. Vai fazer o círculo aqui no meio e vai fazer um corte até o centro de cada um deles para que a gente possa fazer a espiral, tá bom? E a gente vai colar a espiral aqui na haste, tá bom? Eu vou fazer aqui e vocês vão ver como vai ficar, ok? Bom, pessoal, já terminei aqui de fazer a estrutura da espiral, tá? Não ficou muito simétrico, mas a gente pode perceber que deu certo assim fazer o efeito da espiral, tá bom? Agora, a gente vai fazer um corte. Aqui a gente vai usar o estilete, então um adulto vai usar o estilete, né? Responsável usar o estilete, para fazer um furo aqui e aqui embaixo, para a gente poder fazer um corte dessa parte aqui, porque essa parte aqui ela é mais cilíndrica, um formato mais cilíndrico, aqui é um pouco mais arredondado, essas partes daqui. Então a gente pode usar mais de uma garrafa ou duas, tá? Então a gente vai usar esse grampo para poder grampear as partes, tá? Se não der, a gente pode usar a fita para grampear as partes das garrafas, ok? E é isso, tá bom? A gente vai recortar com a tesoura e vai grampear com as garrafas e também usar um pouco de fita, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês como vai ficar no final. Bom, pessoal, já terminei. Fiz aqui a estrutura pra a gente acoplar aqui no parafuso, né? Que a gente fez aqui manual. Agora a gente vai encaixar ela aqui no parafuso que a gente fez, né? Nessa espiral, né? Que a gente fez aqui. E agora, pessoal, a gente vai fazer um deslocamento para a gente demonstrar o que ocorre quando a gente utiliza esse parafuso de Arquimedes, né? Que é o nome desse parafuso, né? O nome desse experimento que a gente está fazendo aqui é o parafuso de Arquimedes, tá bom? Então a gente vai transferir esses feijões que a gente tá aqui. Ó, foi o que eu falei antes, pode ser terra, pode ser outra coisa, tá bom? Eu estou usando feijão aqui porque é o que eu tenho, tá bom? Então a gente aqui vai encaixar, tá bom? Deixar bem encaixado. E agora a gente vai tentar movimentar, girar aqui, né, a espiral, né, o parafuso, e tentar mover esses feijões para aqui, para esse outro lado, tá? Eu botei esse prato aqui para não poder derramar no chão, mas
a gente vê o que acontece, tá bom? Vamos lá, ó. Girar e a gente vai ver o que acontece. Vocês podem ver, ó. Os feijões estão sendo jogados aqui no outro prato, tá? Então, como vocês podem ver, o parafuso, né? A espiral vai fazendo esse movimento e vai, consequentemente, deslocando os feijões. Aqui, ó. Só ajeitar aqui um pouquinho, que aqui ele é um pouco torto aqui. Mas a gente vai... Aqui, ó. Mais uma vez, para vocês poderem ver, tá? Ó, tá deslocando os feijões e levando para o prato, tá? Se vocês conseguirem ver melhor, os feijões entram por aqui e daí eles são transportados até aqui, tá bom? Então, pessoal, esse aqui foi o experimento de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido entender direitinho como funciona e espero que tenham entendido o sentido do parafuso, a importância do parafuso. Como a gente viu anteriormente, né, no experimento que a gente realizou, o parafuso ele vai ter a sua funcionalidade, né, o seu tipo de movimento, mas como é que ele realmente funciona? O que é o parafuso, né, em si? Bom, o parafuso ele é uma máquina simples, né, como eu já havia falado, que ele vai ter um formato cônico ou cilíndrico, né? Ele vai ter um formato de cone ou um formato de cilindro, se a gente prestar atenção. E aí, ele vai possuir uma espiral que vai percorrer todo essa haste, né, essa haste de cilindro, que vai de cima a baixo, e ele também vai ter um suporte de fixação, que é onde a gente coloca aquela chave de fenda que vai girar o parafuso, né? Bom, o parafuso ele pode ser feito tanto de metal, pode ser feito de plástico, pode ser feito de outro material, como PVC e entre outros, tá? Que sejam de preferência materiais rígidos, ok? Bom, o parafuso ele pode ser usado tanto para separação como a fixação de peças, por exemplo, para poder fixar peças de móveis, estantes, camas e entre outros objetos em que a gente vai precisar usar o parafuso para poder prender essas peças, né? Mas também ele pode ser usado para separar, por exemplo, na chave inglesa, a chave inglesa que ela é ajustável, né? Aquela chave inglesa em que ela vai possuir uma espiral e a gente vai rodando essa espiral e vai juntando ou separando as presas, né? As presas gás da chave inglesa. E isso daí é uma forma da gente ver uma outra funcionalidade da espiral, que também essa espiral a gente pode, dessa chave a gente também pode considerar como um parafuso, ok? Porque vai ter esse mesmo efeito, tá bom? Bem, além disso, o parafuso também ele pode ter a função de movimento de rotação. Por exemplo, quando a gente tem quando ele é combinado com as engrenagens. Por exemplo, quando a gente vai rodando um relógio, né, nas peças do relógio, a gente vai girando o parafuso e esse movimento da espiral do parafuso vai fazer com que a engrenagem seja movida e ela vai girando e daí dando continuidade a todo o movimento, né? Como a gente sabe, o parafuso, quando ele pode ser usado para compor, né, partes de uma máquina mais complexa, né? Como a gente pode também ter exemplo de outras máquinas simples, né? Bom, o parafuso, se a gente observar bem, o parafuso ele vai ter basicamente um plano inclinado, né? E esse plano inclinado ele vai dar voltas em torno de toda a sua haste, né? Ele vai dar voltas em torno do cilindro que o forma. Por exemplo, se a gente pegasse um plano, um papel, e a gente fosse dando voltas de um plano inclinado, né? Um papel com formato de plano inclinado. A gente vai dando voltas e a gente vai perceber que o efeito quando a gente terminar de dar essas voltas, né, do plano inclinado vai ser de uma espiral. E esse formato vai fazer com que a força que a gente aplique em cima do parafuso, né, de rotação, né, vai se transformar em uma força vertical, ou seja, uma força que vai se mover e fazer com que o parafuso consiga adentrar a superfície, tá bom? Bem, pessoal, o experimento de hoje foi esse, tá? Na aula a gente vai falar um pouco mais sobre parafuso e tal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido e até a próxima, tá? Até mais.